Meu nome é Marcos Oliveira. Se você já viu um anúncio de emprego estranho demais para ser real, ignora. Sério. Eu não ignorei. E agora eu não sei se isso aqui é um aviso ou só mais uma forma de continuar o que eu comecei. Eu aceitei o trabalho porque estava quebrado. Não sem dinheiro por um mês. Eu digo quebrado de verdade. Conta negativa, aluguel atrasado, sem família para pedir ajuda. Eu já estava no ponto em que qualquer coisa que pagasse no mesmo dia parecia um milagre. O anúncio dizia: zelador noturno, hospital desativado em Manaus, pagamento diário em dinheiro, sem perguntas. Era suspeito. Óbvio que era. Mas quando você precisa comer, suspeito vira detalhe. O que me fez aceitar não foi só o dinheiro. Foi a sensação de reconhecimento. Eu juro que parece absurdo, mas quando li o endereço, tive a impressão de já ter estado lá. Como um déjà vu errado. Como lembrar de um lugar que você não deveria conhecer. Eu ignorei isso também. Erro. Porque agora, depois de tudo que aconteceu, depois das regras, das coisas que vivem naquele lugar e do que eu descobri sobre mim mesmo, eu acho que eu não encontrei esse trabalho. Eu acho que fui chamado de volta. E se você está lendo isso porque viu um anúncio parecido, tem uma chance de que ele também seja para você. Dia 1º, 12 de julho. Eu aceitei o emprego porque não tinha mais nada. Sem família, sem dinheiro, sem opção. O anúncio era curto. Zelador noturno, hospital desativado, pagamento diário em dinheiro, sem perguntas. Devia ter sido suficiente para eu recusar, mas eu fui. Cheguei em Manaus no fim da tarde. O calor parecia grudar na pele. O hospital ficava afastado, quase engolido pela mata. Placa caída, vidros quebrados, 3 andares. E silêncio. Silêncio demais. O portão já estava aberto. Assim que entrei, senti frio. Não tipo ar-condicionado, frio de dentro para fora. Você veio. A voz veio atrás de mim. Eu virei rápido. Um cara magro, uns 40 anos, uniforme velho de enfermagem. Olhos fundos, cansados. Ele estendeu a mão. Sou o Paulo. Eu fico aqui. Eu apertei. A mão dele estava gelada, seca, dura demais. Zelador novo, né? É. Ele me olhou por um segundo a mais do que o normal. Tipo, avaliando. Escuta, eu vou ser direto. Ele puxou um papel amassado do bolso. Tem regras. Eu quase ri. Regras? Se você não seguir, você não dura uma noite. Eu pensei em ir embora ali, mas aí ele falou: pagam no fim de cada turno, em dinheiro. Vivo. Vivo. Ele disse isso estranho. Eu fiquei. Erro número 1. Ele não me deu todas as regras de uma vez. Disse que eu precisava aprender aos poucos. Disse que gente que sabe de mais rápido chama a atenção. Regra 1. Nunca use o elevador. Mas está quebrado. Mesmo assim. Regra 2. Se ouvir alguém chamando seu nome nos corredores, não responda. E se for você? Ele sorriu. Você vai saber quando for eu. Eu não gostei disso. Regra 3. Não entre na ala pediátrica depois das 22 horas. Olhei o relógio. 21h47. Por quê? Ele demorou. Porque eles ainda estão lá. Eu ri, nervoso. Quem? Ele não respondeu. Fica no térreo hoje. Limpa o que der. Não sobe ainda. Ele começou a sair. Espera. Ah. Ele virou. Se a luz piscar 3 vezes seguidas, deita no chão e fecha os olhos. Isso não estava na lista. Agora tá. E saiu. Eu fiquei sozinho. Comecei pela recepção. Poeira grossa, papéis espalhados, cadeiras quebradas. O silêncio. Pesado. Tipo alguém ouvindo você respirar. 21h59. Relógio antigo na parede. Marcava os segundos alto demais. Eu tentei ignorar. Peguei o rodo, balde, foquei no trabalho. 22h03. Ouvi. Marcos.
Minha espinha travou. Eu não tinha dito meu nome para ninguém ali. Marcos. Vinha do corredor à esquerda. Ala pediátrica. Eu ri baixo. Deve ser eco. Ou o cara pregando peça. Marcos. Vem. A voz agora era infantil, arrastada, molhada. Meu corpo inteiro queria ir ver. Só para provar que não era nada. Só para provar que eu não era idiota. Eu dei um passo. Erro número 2. A luz piscou. 1 vez. 2. 3. Meu cérebro travou. Regra. Eu me joguei no chão. Fechei os olhos. Silêncio. Então passos. Pequenos. Descalços. Molhados. Pararam do meu lado. Respiração. Perto do meu ouvido. Você veio. Eu quase abri os olhos. Quase. Mas não abri. Algo encostou no meu rosto. Frio. Úmido. Desceu pela minha bochecha. Tipo dedo. Mas fino demais. Comprido demais. E com unha. Arranhou. Leve. Mais profundo. Eu travei. Não me mexi. A coisa ficou ali. Tempo demais. Depois, passos se afastando. Arrastando. Silêncio de novo. Esperei. 1 minuto. 2. Quando levantei, o chão estava molhado. Não tinha chovido. Eu fui pro espelho quebrado na parede. Meu rosto tinha um corte. Fino, mais fundo, sangrando devagar. Marca de regra quebrada. Eu sabia disso sem ninguém me explicar. E no espelho, por um segundo, eu vi, atrás de mim, uma criança, de costas, cabeça inclinada demais pro lado. Quando virei, nada. 23:10. Eu queria ir embora, na hora, mas a porta de entrada estava trancada. Eu puxei, forcei, nada. E então, ouvi o elevador. Um ding. Eu congelei, lento, arranhando, portas abrindo, mas o elevador estava quebrado. Lembrei da regra. Mesmo assim, algo saiu de dentro. Passos pesados, diferente dos de antes, mas firme, adulto. E então, uma voz. Marcos. Era o Paulo, mas ele tinha saído. Você não devia estar aqui sozinho. Eu não respondi. Regra. Os passos pararam, bem atrás de mim. Silêncio. Então ele sussurrou. Boa escolha. Mas a voz não era dele. Era grossa, fundida com outra. Tipo 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu senti a respiração na minha nuca. Quente, podre. E então, minha pele no braço queimou, como se algo tivesse encostado. Eu gritei, caí. Quando olhei, tinha uma marca, como um pé, pequeno, virado ao contrário. Curupira. Mas isso não faz sentido. Curupira não entra em hospital. Entra? E então eu percebi. O chão não estava molhado. Estava cheio de pegadas, pequenas, invertidas, e todas levando até mim. Eu acho que já entendi uma coisa. As regras não são aviso, são isca, e eu já fui marcado. Agora tem alguém, ou alguma coisa, aprendendo como eu penso. E eu acabei de ouvir o elevador subir sozinho, para o 3º andar, que o Paulo disse para eu não ir. Mas agora, tem alguém lá em cima, chamando meu nome. Dia 2, 13 de julho. Eu não dormi. Não tinha como. Fiquei sentado encostado na parede da recepção, olhando para o elevador, esperando ele abrir de novo. Não abriu, mas eu sabia que tinha coisa lá dentro. Sabia. 3:12. O relógio parou. Eu vi o ponteiro travar. E aí, o hospital fez um barulho. Não um som específico. Tudo. Como se o prédio inteiro respirasse. Tubulações estalando, portas rangendo, algo correndo no andar de cima. E então, silêncio. De novo. Eu levantei. Devagar. O braço queimava onde aquela coisa tinha encostado. Fui olhar. A marca tinha piorado. Aquela pegada.
Agora parecia mais funda. A pele ao redor estava escura, como se estivesse apodrecendo. Você já foi marcado. A voz veio da escada. Eu virei rápido. Paulo. Ele estava diferente, mais pálido, mais seco. Você saiu. Eu sempre volto. Ele olhou para o meu braço, fez uma careta. Você respondeu? Não. Foi até a ala? Dei um passo. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Já era para você ter ido embora. Tá trancado. Não tá. Silêncio. Então abre para mim. Ele não respondeu. Em vez disso, puxou outro papel. Mais regras. Claro, mais regras. Regra 4. Nunca aceite a ajuda de alguém que você não viu entrar. Eu olhei para ele. Você entrou? Ele ignorou. Regra 5. Se encontrar um paciente acordado, não toque nele, mesmo que peça ajuda. Paciente? Eles não sabem que morreram. Eu ri, sem humor. Engraçado. Não é. Ele se aproximou, muito perto. Escuta, o hospital não está abandonado. Eu já percebi. Ele só parou de funcionar do jeito certo. E o que ele faz agora? Ele demorou. Ele cobra. Aquilo me deu um frio diferente. De quem? Ele me encarou. De quem entra? Silêncio. Eu tentei mudar de assunto. O elevador. Ele me interrompeu. Você ouviu alguém lá dentro, né? Eu não respondi. Ele assentiu devagar. Se ele abrir de novo, pausa. Corre. Para onde? Ele sorriu. Para qualquer lugar que não seja ali. Ótimo. Ele começou a sair de novo. Espera. Ele parou. Você disse que fica aqui. Fico. Então fica. Silêncio. Ele virou o rosto. Eu não posso ficar quando eles estão acordados. Eles quem? Mas ele já estava indo. E dessa vez, eu ouvi. Os passos dele não eram normais. Eram invertidos. Igual às pegadas. Meu estômago caiu. Regra 4. Eu não vi ele entrar. 5:27. Eu tô escrevendo isso tremendo. Porque eu fiz merda. De novo. Eu ouvi alguém chorando. Dessa vez, perto. Muito perto. Vinha da sala de triagem. Uma voz adulta. Mulher. Por favor. Alguém. Eu congelei. Regra 5. Não tocar. Mas ela precisava de ajuda. Eu fui até a porta. Abri devagar. E vi. Uma mulher sentada na maca. Roupa de paciente. Toda ensanguentada. Mas não era sangue fresco. Era escuro. Grudado. Velho. Ela levantou o rosto. Os olhos, abertos demais. Você trabalha aqui? Eu não respondi. Eles me deixaram aqui. A voz falhava. Eu não consigo levantar. Ela tentou mexer o braço. O braço caiu. Literalmente. Descolou. Caiu no chão com um som úmido. Eu dei um passo para trás. Ela começou a chorar. Por favor, só me ajuda. Meu corpo se moveu sozinho. Eu fui até ela. Erro número 3. Quando minha mão encostou nela, a pele dela cedeu, afundou. E algo lá dentro mexeu, rápido, como um monte de coisa tentando sair ao mesmo tempo. Ela travou, parou de chorar e sorriu. Agora eu posso levantar. Os olhos dela viraram, brancos, e a boca abriu. Muito, mais do que devia. Eu puxei a mão, mas já era tarde. Algo grudou em mim, no meu pulso, queimando. Eu gritei. Ela caiu da maca, mas não caiu normal. Ela dobrou, errado, os ossos fazendo barulho, e começou a rastejar, rápido. Eu chutei ela, corri sem pensar, e então bati em alguém. Paulo. Corre! A gente correu junto. Corredor, escada. Ele me puxou. Não olha para trás. Eu olhei.
Erro número 4. Ela estava vindo, mas não rastejando mais. Estava de pé, mas de costas, e andando na nossa direção. Rápido, muito rápido. Eu tropecei. Paulo me puxou. Levanta! A coisa parou. De repente, no meio do corredor. E então, ela virou a cabeça. Só a cabeça. 180 graus. Me olhando, sorrindo, e disse: "Você já devia saber." A voz mudou. Não era dela. Era infantil. A mesma do primeiro dia. "Eles nunca vão te deixar sair." Agora eu tô escondido numa sala de equipamentos. Tranquei a porta. Mas tem algo arranhando do lado de fora. Devagar. Rítmico. E eu percebi outra coisa. O meu pulso, onde eu toquei nela, tá abrindo. Como se tivesse algo tentando sair de dentro. E eu juro, eu vi um dedo se mexendo por baixo da minha pele. Eu não sei quem é o Paulo, mas eu sei de uma coisa agora. As regras não estão tentando me proteger. Elas estão me ensinando como sobreviver tempo suficiente para algo pior me encontrar. Dia 3, 14 de julho. Eu não consegui tirar o que estava dentro do meu braço. Tentei faca, tentei quebrar a pele com um pedaço de vidro, tentei arrancar com a unha, mas cada vez que eu chegava perto, aquilo se mexia, como se soubesse. Agora tá pior. Dá para ver o formato. Um dedo, comprido, fino, se movendo por baixo da pele. E quando ele empurra, arde, queima, lateja. Mas isso não é o pior. O pior é que ele responde. Quando eu chego perto da porta, ele se mexe. Quando algo passa no corredor, ele para. Ele tá sentindo coisas que eu não sinto. 7h40. A coisa lá fora parou de arranhar. Ficou silêncio por muito tempo. Tempo demais. Eu abri a porta. Devagar. Corredor vazio, mas não limpo. Tinha marcas, como se alguém tivesse sido arrastado. E no chão, um braço. O mesmo braço que caiu da mulher. Mas agora, estava seco, murcho e com marcas de mordida. Pequenas. Muitas. Eu não toquei. Não dessa vez. Eu precisava subir. O elevador tinha ido para o 3º andar. E algo me dizia que era lá que isso começava. Escada. Cada degrau rangia. Cada passo ecoava. 2º andar. Mais frio. Mais escuro. E então... Marcos. Eu parei. A voz era minha. Exatamente minha. Eu engoli seco. Regra 2. Não responder. Mas não dizia nada sobre ouvir a si mesmo. Marcos, me ajuda. Eu dei um passo. Erro número 5. A luz piscou. 1, 2. Eu já estava no meio do corredor. 3. Eu me joguei no chão. Bati o ombro forte. Fechei os olhos. Mas dessa vez não veio silêncio. Veio respiração. Pesada. Arrastada. Muito perto. E então... Você tá aprendendo. Abri os olhos. Erro número 6. Tinha alguém deitado no chão, na minha frente. Eu. Exatamente eu. Mas... errado. A pele dele estava mais escura, rachada, os olhos fundos, e o sorriso, largo demais. Você demorou para subir. Eu tentei recuar, mas ele foi mais rápido, segurou meu braço, o braço com a coisa dentro, e apertou, forte. Eu gritei, a pele abriu, e o dedo saiu mesmo, rasgando, deslizando para fora, mas não caiu. Ele ficou preso, por dentro, ligado a mim, como raiz. E então, o eu puxou, devagar. Eu senti tudo, como se estivesse puxando meus nervos. Eu gritei até perder o ar. Você não devia resistir. A voz dele não era só minha, tinha outra por trás, antiga, seca. Isso aqui já é seu. Ele puxou mais,
E então, um barulho no corredor. Passos, invertidos, rápidos. O eu soltou meu braço. Sumiu. Literalmente. Sumiu no chão, como se tivesse afundado. E então, ele apareceu. Paulo. Mas não era ele. Agora eu vi direito. Os pés, virados. Os olhos, brilhando. E o sorriso, igual ao meu. Você subiu cedo demais. Eu recuei. Você disse para não subir. Ele inclinou a cabeça. Eu disse? Silêncio. Você lembra de tudo que eu digo? Algo estava errado. Muito errado. Você entrou quando? Ele não respondeu. Só deu um passo. As pegadas molhadas apareceram. Na hora. Você está começando a ver. A voz dele mudou. Mais grave. Isso é bom. Meu braço. A coisa estava voltando para dentro. Sozinha. Como se obedecesse. Eu corri. Desci as escadas pulando degraus. Ele não veio atrás. Eu sei porque eu ouvi. Nada. Silêncio total. Pior que perseguição. Agora eu tô na sala de prontuários. Achei arquivos, registros, fotos, funcionários, pacientes. E eu achei um nome. Marcos Oliveira. Eu. Data de internação, 2019. Alta. Óbito. Causa. Infecção generalizada após necrose extensa. Minhas mãos começaram a tremer. Não. 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 Isso não faz sentido. Eu tô aqui. Eu tô vivo. Tô? Tem mais. Observação médica. Paciente relata ouvir vozes chamando seu nome. Apresenta comportamento de seguir sons mesmo sob contenção. Eu senti o chão sumir. Isso já aconteceu. E no final do prontuário, rabiscado à mão. Regra 10. Não deixe ele descobrir. Eu não sei quem escreveu isso, mas eu sei uma coisa agora. O Paulo não tá me ajudando. Ele tá me guiando. E eu acho que eu não fui contratado. Eu fui trazido de volta. E tem algo aqui, tentando me terminar. Ou me usar. E eu acabei de ouvir o elevador descendo, parando, no térreo, bem na frente da sala onde eu tô. E dessa vez, eu sei que ele vai abrir. Dia 4, 15 de julho. O elevador abriu. Eu não fui ver. Dessa vez não. Fiquei parado, respiração presa, olhando para a porta da sala de prontuários. Ding. Silêncio. E então, passos, saindo, pesados, molhados, mas arrastados ao contrário. Eu segurei o ar. Algo parou do outro lado da porta. E então, toque, 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 lento, rítmico. Marcos. Era o Paulo. Claro que era. Abre. Eu sei que você tá aí. Eu não me mexi. Você viu, né? Silêncio. Os arquivos. Meu coração disparou. Como ele sabia? Você não devia ter subido. A voz dele falhou. Por um segundo, outra voz vazou. Mais grossa, mais velha. Mas agora não importa. Minha mão tremia. A maçaneta começou a mexer, devagar. Mas eu tinha trancado. Tinha. Ela parou. Silêncio. E então, arranhões, fortes, descendo pela madeira. Você já está aberto por dentro. Eu recuei. O dedo no meu braço se mexeu, respondendo, como se estivesse feliz. Eu precisava sair dali. Olhei em volta. Janela quebrada. Segundo andar. Sem opção. Eu pulei. A queda arrancou o ar dos meus pulmões, mas eu levantei, correndo. Saí para o lado externo do hospital. E foi aí que eu vi. A mata. Não estava normal. As árvores estavam viradas. Troncos torcidos. Galhos apontando para o hospital. Como se tudo ali estivesse olhando. E então, pegadas, pequenas, invertidas,
saindo da mata, entrando no hospital. Centenas, milhares. Eu senti. Aquilo não era só um. Era território. Você não devia sair. Eu virei. Paulo, do lado de fora. Mas não tinha como. Ele estava na porta. Agora estava atrás de mim. Sem som. Sem passos. Você já está dentro. Do quê? Ele sorriu. Da dívida. Minha cabeça girou. Eu nunca estive aqui antes. Ele inclinou a cabeça. Tem certeza? O dedo no meu braço se esticou por baixo da pele, apontando pro hospital. Você não lembra. Paulo deu um passo. Mas você pediu ajuda. Eu nunca... Pediu. A voz dele mudou. Agora não tinha mais dúvida. Não era só ele falando. Tinha outra coisa ali. Algo antigo. Algo que imitava. Você implorou para não morrer. Flash. Um cheiro. Podre. Minha pele. Derretendo. Gritos. Eu não quero morrer. Minha própria voz. Ecoando. Eu caí de joelhos. Então a gente fez um acordo. Eu levantei o rosto. Que acordo? Ele sorriu mais. Largo demais. Você fica. Silêncio. E a gente usa. Meu estômago virou. Usa o quê? Ele apontou. Pro hospital. Isso. Esse lugar. Minha voz falhou. Sou eu? Ele não respondeu. Mas não precisava. O hospital rangeu. Alto. Como se tivesse ouvido. Você trouxe gente pra cá. Meu coração parou. Não. Trouxe. Ele começou a andar ao meu redor. Gente desesperada. Cada palavra doía. Gente igual você. Flash. Um anúncio. Igual ao que eu vi. Mas, escrito por mim. Você alimenta. Minha respiração falhou. Eu não lembro. Não lembra porque dói. Ele parou na minha frente. Mas o corpo lembra. O dedo no meu braço se moveu, como concordando. E as regras? Minha voz saiu fraca. Ele riu. De verdade dessa vez. Você ainda não entendeu? Silêncio. As regras não são para você sobreviver. Meu coração afundou. São para manter o jogo interessante. Tudo parou. Tudo fez sentido. Cada escolha, cada erro, cada susto era teste. E quando acaba, ele se inclinou, muito perto, quando eu senti o cheiro, terra molhada, sangue velho. Quando você quebra, o chão tremeu, o hospital abriu, literalmente, uma rachadura na entrada, escuridão lá dentro, respirando, chamando. Hoje à noite, Paulo sussurrou, você vai lembrar tudo. Eu recuei. E se eu não entrar? Ele sorriu. Você já entrou. Algo se moveu na mata. Rápido, alto, saltando entre as árvores. Eu vi só por um segundo, mas foi o suficiente. Pernas curtas, fortes, pés invertidos. Mas o corpo não era humano. Era alongado demais. E a cabeça torta, observando, esperando. Ele está impaciente, Paulo disse. Quem? Ele olhou para a mata, e então para mim. Você. Eu não sei mais o que é pior, se eu morrer aqui ou lembrar completamente do que eu já fiz aqui antes. E agora, tem algo correndo ao redor do hospital, em círculos, cada vez mais rápido, e eu acho que ele está tentando entrar, ou sair, e eu tô no meio. Dia 5, 16 de julho. Eu entrei. Não foi coragem, foi puxado. Meu corpo andou sozinho. A rachadura na entrada não era uma rachadura, era uma boca, e eu pisei dentro. O ar lá dentro era diferente, mais denso, quente, cheiro de carne estragada e remédio antigo, como se o hospital tivesse apodrecido por dentro, mas continuasse funcionando. As paredes pulsavam, leve, mas visível,
como veias. Agora você lembra. A voz veio atrás. Paulo. Eu virei, e dessa vez eu vi. De verdade. A pele dele não estava fixa, se movia, como se algo por baixo estivesse tentando sair. Os olhos não piscavam. Nunca. Você já esteve aqui. Ele começou a andar na minha direção, sem som. Você morreu aqui. Minha cabeça latejou. Flash. Eu numa maca, gritando, minha pele abrindo, algo crescendo dentro. E você implorou. Ele parou na minha frente. Implorou para continuar. Você mentiu. Minha voz saiu trêmula. Você disse que as regras eram para sobreviver. Ele sorriu. Eu nunca disse isso. Silêncio. E ele estava certo. Ele nunca disse. Você só assumiu. Minha respiração travou, porque você queria viver. O chão tremeu, e então algo desceu do teto, rápido, silencioso, e caiu entre nós dois. Eu vi, finalmente vi, a entidade. Ela tinha o tamanho de um homem, mas não era um. A coluna, longa demais, como se tivesse vértebras extras. Os braços arrastavam no chão, uns 30 centímetros mais longos que o normal. Os dedos, finos, com unhas negras de uns 10 centímetros, curvadas. Mas o pior, os pés, virados, totalmente ao contrário, e mesmo assim, perfeitos para correr. A cabeça inclinada, num ângulo impossível, e a boca aberta, não larga, aberta, como se tivesse sido rasgada até quase a orelha, cheia de dentes, pequenos, muitos, demais. Ela respirou, e o som veio de dentro de mim. Você demorou. Eu congelei. Ele está pronto, Paulo disse, atrás de mim. A coisa inclinou a cabeça, me analisando. E então, ela correu. Não fez barulho, mas cruzou a distância em um segundo. Eu joguei o corpo para o lado. As unhas passaram, cortaram o chão, como se fosse papel. Eu rolei, levantei, corri. Corredor. Ela atrás, rápida demais. Esquerda! A voz do Paulo. Eu virei. Instinto. Erro. O corredor acabava. Parede. Sem saída. Eu virei. Ela já estava ali, na minha frente. A boca abriu mais do que devia. E então, parou. Me cheirou. Silêncio. E recuou. Confusão. Total. Por quê? Porque você é daqui. Paulo, atrás de mim, de novo. Eu virei. Ele estava sorrindo. Você não é presa. Silêncio. Você é parte. Minha cabeça explodiu. O dedo no meu braço saiu de novo. Mas dessa vez, não doeu. Ele cresceu, se esticou, se conectou, com o chão, como raiz. E eu senti o hospital inteiro, cada corredor, cada porta, cada coisa se movendo, tudo. Você sente, né? Paulo sussurrou. Você sempre sentiu. Flash. Eu escrevendo as regras, eu assistindo gente quebrar, eu ouvindo eles gritarem. Você criou isso. Minha respiração falhou. Para continuar vivo. E agora? Minha voz saiu quebrada. Agora? Ele sorriu mais. Você volta a trabalhar. Silêncio. Ou, ele inclinou a cabeça. Você termina o ciclo. Como? Ele apontou para o coração do hospital. Um buraco, profundo, escuro, pulsando. Desce. E? Arranca. Silêncio. Ou você continua. A entidade, a coisa, me observava, esperando. Eu entendi. As regras não eram para me salvar. Eram para me manter funcional, para continuar alimentando isso. E você? Eu olhei para o Paulo. Você é o quê? Ele sorriu. E dessa vez, não fingiu. A pele abriu, rasgou. E por baixo, não tinha nada humano. Era igual. A coisa. Só que pior. Mais velho. Mais cheio. Eu sou quem te ensinou. Silêncio.
E quem te substituiu? Tudo travou. Então essa era a verdade. Ele não estava me ajudando, ele estava saindo. E eu, entrando. Eu tenho uma escolha. Ou eu desço e destruo isso, ou eu fico e viro o próximo Paulo. Mas tem uma coisa errada. Se eu criei isso, quem me ensinou a criar? E por que eu ainda sinto que tem algo mais fundo que isso? Algo que nem ele controla. E agora, o buraco está chamando, pelo meu nome, mas não com a minha voz, com todas as vozes, ao mesmo tempo. Dia 6, 17 de julho. Eu desci. Não teve heroísmo, só aceitação, ou talvez cansaço. O buraco no centro do hospital não era só fundo, era vivo. Cada passo que eu dava, o som voltava, mas diferente, como se tivesse alguém repetindo, logo abaixo. Marcos, eco. Marcos, mais fundo. Marcos, mais perto. Eu continuei. As paredes ficaram mais estreitas, mais úmidas, mais orgânicas. Toquei sem querer. Erro. A parede contraiu, como músculo, e um corte abriu na minha mão. Pequeno, mas profundo. Marca nova, mas não doeu. Isso me assustou mais. Você tá chegando. A voz não era do Paulo. Era minha. Mas não como antes. Mais calma, mais antiga. Você sempre chega. Eu parei. Quantas vezes? Silêncio. Quantas vezes eu já fiz isso? A resposta veio, de todos os lados. Todas. Meu estômago virou. Flash. Corpos. Muitos. Eu arrastando, jogando no buraco. Para manter você funcionando. Para manter você vivo. Eu caí de joelhos. Isso não é vida. Silêncio. Você escolheu. Mentira. Não? Eu levantei. Continuei. E então, eu cheguei. O fundo. Não era um chão. Era um coração. Gigante. Batendo. Cada pulsação fazia o hospital inteiro vibrar. E conectado a ele, raízes. Centenas. Ligadas a tudo. E uma delas, ligada a mim. Meu braço. O dedo, agora totalmente fora. Conectado. Eu respirei fundo. É aqui. A voz atrás. Paulo. Mas não disfarçado. Agora eu via tudo. O corpo dele, aberto. Como se tivesse sido vestido errado. Membros longos demais. Coluna torta. Pele esticada. E por dentro, movimento constante. Arranca. Ele apontou para o coração. E acaba. Por que você não faz? Ele sorriu. Porque não sou eu. Silêncio. É você. Eu dei um passo. O coração bateu mais forte. E então, eu vi. Dentro dele, rostos, presos, gritando. Centenas, talvez milhares. E entre eles, eu, de novo. Um eu mais antigo, apodrecido, mais consciente, me olhando. Não faz isso. Minha própria voz. Se você destruir, você some. Eu congelei. Você deixa de existir. Paulo riu. Ele sempre diz isso. Porque é verdade. Silêncio. Ou você continua. Paulo se aproximou. Ou você aceita. O coração bateu mais rápido, mais forte, como se tivesse medo. E então, eu entendi. Regra 10. Não deixe ele descobrir. Não era sobre mim. Era sobre isso. Sobre o coração. Sobre a verdade. As regras não só alimentavam, elas mantinham o coração protegido, mantinham gente suficiente viva para continuar batendo. Você mentiu. Eu olhei para o Paulo, não só para mim. Ele inclinou a cabeça. Claro, você também está preso. Silêncio. Pela primeira vez, ele parou de sorrir. Só por um segundo. Foi o suficiente. Você não quer sair. Quero. Então por que não destruiu isso? Silêncio. Porque se você sair, eu dei um passo mais perto. Você acaba. A coisa dentro dele se mexeu, mais agressiva. E você tem medo. Ele avançou, rápido, mas eu já estava pronto. Eu puxei a raiz do meu braço. Arranquei. A dor veio, violenta, mas eu não soltei.
E puxei mais e mais. O coração reagiu, batendo descontrolado. Os rostos gritaram. Paulo gritou: "Para!" Mas eu não parei. Eu puxei até algo rasgar. E então, silêncio. O coração parou por um segundo e tudo ficou imóvel. Você acabou de matar todo mundo. A voz não era do Paulo, era de dentro. E então, o coração bateu de novo, mais forte, muito mais forte, errado. E os rostos começaram a sorrir, todos ao mesmo tempo. Agora você entende. O chão abriu e algo começou a subir, maior, muito maior, algo que não cabia ali. E o Paulo começou a rir. Agora você viu. Agora você não pode mais sair. Eu achei que destruir isso ia acabar com tudo, mas só piorou, muito pior. O que estava aqui não era o topo da cadeia, era só o coração. E agora, algo maior acordou e está subindo. E dessa vez, nem as regras sabem o que fazer. Dia 7, 18 de julho. Eu não consegui subir. O chão virou carne. Cada passo afundava, grudava, puxava de volta. E aquilo continuava subindo, do buraco, lento, mas grande demais para ser ignorado. Primeiro veio o som, ossos, muitos, se encaixando, errado. Depois, as mãos, não duas, dezenas, saindo juntas, dedos longos, unhas negras, mas não eram iguais, eram diferentes, como se cada mão fosse de alguém. Eu reconheci algumas, uma delas era minha. Agora você vê. A voz veio de todos os lados, mas não era eco, era coro. Paulo caiu de joelhos, rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo. Ele acordou. Quem? Minha voz falhou. Ele olhou para a coisa e pela primeira vez teve medo. O dono. O chão abriu mais e a cabeça surgiu. Não tinha formato fixo, mudava, mas sempre errada. Às vezes humana, às vezes não. Mas uma coisa era constante: os olhos. Muitos, demais, todos olhando, todos me vendo e todos me reconhecendo. Você voltou. A voz não vinha de fora, vinha de dentro da minha cabeça. Você sempre volta. Eu tentei recuar, mas não tinha para onde. O hospital estava fechando, as paredes se movendo, selando. Você quebrou o coração. Silêncio. Então agora você assume. Eu não vou ficar. Eu cuspi as palavras. Todas as mãos pararam. E então se moveram na minha direção. Rápidas. Eu corri, subi, escada, degrau se formando e sumindo. O hospital estava mudando, reagindo. Você não pode sair. Eu já saí antes. Silêncio. Não. Eu parei. Você nunca saiu. Flash. Eu, saindo do hospital, respirando, alívio, mas atrás de mim, outra pessoa entrando. E eu, sorrindo. Você só muda de lugar. Minha cabeça explodiu. Eu não sobrevivi. Eu espalhei. Levei isso comigo. Trouxe outros. Você é a porta. Tudo fez sentido. O anúncio, as regras. Eu nunca fui vítima. Eu fui vetor. Eu parei de correr. Virei. A coisa estava vindo, preenchendo tudo. Então termina, eu disse. Silêncio. Se eu sou a porta, eu olhei para o meu braço. A raiz ainda pulsava. Eu fecho. Paulo gritou. Não! Ele correu. Mais tarde, eu enfiei a mão no meu próprio peito. A dor não foi dor, foi memória. Todas as vezes, todos os gritos, eu segurei. Algo lá dentro. Puxei e arranquei. Não era um coração. Era um nó.
feito de raízes, ligado a tudo. A coisa parou. Todas as mãos, todos os olhos, fixos em mim. Você não faria isso. A voz agora tinha medo. Eu sorri. Primeira vez desde que cheguei. Dessa vez, eu puxei mais. Eu lembro. E rasguei. O som não foi humano. Foi quebra de algo antigo, muito antigo. O hospital gritou, literalmente. As paredes abriram, a carne rasgou, luz entrou. A coisa se contorceu, desfazendo, as mãos caindo, os olhos apagando. Paulo gritou e começou a desfazer também. Você também vai. Eu sei. Eu caí. O chão sumindo. Tudo sumindo. Silêncio. Quando acordei, estava fora, na mata. O hospital não existia mais. Só terra, árvores, silêncio. Meu corpo, fraco, mas inteiro. Eu respirei. Ar de verdade. Passos. Eu virei. Um homem, confuso, com um papel na mão. Ele olhou para mim. Você trabalha aqui? Meu coração parou. O papel. Zelador noturno. Pagamento diário. Sem perguntas. Silêncio. Eu olhei para ele. E então, pro meu braço. A marca ainda estava lá. Fraca, mas viva. E eu entendi. Eu não destruí. Eu só fechei aquela porta. Mas outras ainda existem. Eu levantei e disse: tem regras.